4 de maio de 2023. Nós estamos na quinta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus por nos encontrarmos virtualmente, mais esta manhã, consagrando o nosso dia à presença e proteção do Senhor. Nós vamos meditar o texto da primeira leitura de hoje, os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 13 ao 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito. Nós vemos nesse texto o testemunho de Paulo diante de uma sinagoga reunida. Ele vai e prega de que Jesus é o Cristo, é o Messias e é o Filho de Deus enviado ao mundo. Paulo se reveste de extrema coragem, de um ardor movido pelo Espírito Santo, um ardor missionário, e fala com convicção daquilo que ele experimentou, não somente de que ele acredita, né? Porque acreditar, nós podemos acreditar em tantas coisas, mas ele dá testemunho daquilo que ele experimentou, muito mais do que acreditou. É muito bonito nós vermos esse fervor que perpassa o coração dos apóstolos e dos discípulos da igreja primitiva. E nós precisamos, meus queridos, a partir disso, nós precisamos revisitar o nosso próprio coração. Porque às vezes nós temos pessoas que precisam ouvir palavras de edificação, de salvação, palavras às vezes até mesmo de denúncia profética para que a pessoa volte para Deus. E às vezes nós não falamos, às vezes nós somos frios, mornos, tímidos, vergonhosos, mas eu não sei fazê-lo, mas eu não sou chamado para isso, mas eu não sei o que responder. Ora, busque,
pesquise, faça crescer o seu conhecimento de Deus, a doutrina, busque ajuda nos sacerdotes, naqueles que são mais instruídos, escute aulas, áudios de edificação, de aula de doutrina, para que você possa fortificar o seu intelecto e a partir do seu intelecto você possa ajudar as pessoas. Todos nós temos condições e somos chamados para sermos apóstolos nos lugares onde nós convivemos. Às vezes nós pensamos como cristãos, meus queridos, que a missão de anunciar o evangelho compete somente aos nossos pastores, aos sacerdotes. Isso é uma grande inverdade. Todo cristão recebe o munus batismal de ser profeta, de ser anunciador, né? É claro que cada qual ao seu jeito, mas nós precisamos nos revestir desse espírito de profecia, do qual se revestiu Paulo, e termos a coragem de falar do amor de Deus onde nós convivemos, as pessoas, evidente, não sermos inoportunos, inconvenientes, mas quando estivermos no lugar, sermos portadores do amor de Deus. É esse o desejo de Deus para nós. Paulo poderia se sentar nessa sinagoga e celebrar o culto judaico, calado, silenciosamente, estaria bebendo de uma espiritualidade a qual ele conhecia muito bem e ficaria por isso mesmo, mas ele não ficou calado. Os judeus estavam celebrando e no momento oportuno, ele esperou o momento oportuno, Deus o suscitou no coração dele, é agora, fala. E ele fala de Jesus no meio da sinagoga que estava cheia de judeus, porque Jesus é o Salvador, é aquele que pode transformar vidas. Às vezes, minha gente, tem pessoas que estão esperando esse anúncio de nós, né? Não um proselitismo religioso, né? Você precisa vir na minha igreja, para você ser salvo, você precisa fazer tal coisa. Não, falar do amor de Deus, falar que existe um Deus, falar que existe um Senhor que é Jesus Cristo, um Deus que se fez ser humano para poder nos abraçar, para poder caminhar conosco, um Deus que se fez ser humano para poder sofrer o que nós sofremos e assim se compadecer e assim nos levantar, assim nos sustentar. É isso que nós precisamos anunciar. É isso que nós precisamos ter a coragem de anunciar onde nós convivemos efetivamente. Meus queridos, desejo uma quinta-feira abençoada para todos, que o Evangelho, esse ardor missionário da Palavra de Deus possa entrar na nossa alma e que nós sejamos missionários, anunciadores do amor de Deus e de Jesus Cristo para aqueles que Deus nos entregar aos nossos cuidados. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.